Bom dia a todos, aqui é o professor Geilson. Nós vamos iniciar aqui uma aula de revisão de matemática com um dos assuntos que é de vital importância, não que os outros não sejam, mas esse assunto é de vital importância para você estudou já, é uma revisão e você vai poder hoje rever novamente esse conteúdo. Ele é um conteúdo primordial para as séries seguintes, ensino médio, muito cobrado, e o que eu percebo é que esse assunto, para alguns alunos, eles ficaram muito a desejar no ensino fundamental 1, ou seja, no 9º ano. Então é necessário nós revermos novamente esse conteúdo e eu quero aqui tentar fazer você entender equação do segundo grau. Isso mesmo, é esse assunto chamado de equação do segundo grau que nós vamos começar a rever aqui na nossa revisão. O que nós vamos ver nesse assunto de equação do segundo grau? Aqui estão alguns itens que nós vamos trabalhar em equação do segundo grau, tá bom? É necessário nós vermos isso aqui. Primeiro, eu preciso saber a diferença de uma equação para uma expressão, tá bom? Então eu vou aprender hoje o que é uma equação, o que é uma expressão. Não adianta eu falar de equação do segundo grau se você não sabe nem o que é uma equação, ou então não sabe diferenciar as duas, tá bom? Próximo item, a gente vai diferenciar o que é uma equação do primeiro grau e uma do segundo grau. Nós vamos ver também como é formada uma equação do segundo grau, como é que eu formo ela. Nós vamos ver também no próximo passo uma equação, o que é uma equação do segundo grau completa e uma incompleta. Nós vamos ver também o que é uma incógnita, essa palavra meio estranha, incógnita, mas é necessário também a gente saber ela, é uma palavra nova talvez para você, incógnita de uma equação do segundo grau, ou seja, aquelas letrazinhas estão cobradas, o A, o B e o C, tá certo? E nós vamos ver também como resolver uma equação do segundo grau completa e uma incompleta. Eu só vou falar hoje aqui sobre o que eu vou cobrar na minha atividade. Então fique bem atento para a aula de hoje, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje aqui é saber diferenciar uma equação de uma expressão. Logo mais aqui abaixo, eu tenho aqui, ó, alguns exemplos. Olha aqui, ó, tá bom? Não sei se você consegue perceber a diferença aí dessas três aqui. Tem uma que tem algo diferente da outra aqui. Tem duas coisas aqui que é diferente da outra. E você cada uma tem uma diferença uma da outra. Então essa daqui, se eu for olhar para essas demais aqui, eu percebo que aqui não tem igualdade. Eu percebo que essa daqui tem igualdade. E eu percebo que essa daqui tem igualdade e já tem um 2 aqui em cima, ó, que é chamado de expoente. Esse x aqui, que está só sem igualdade, essa letra aqui, isso aqui é chamado de uma expressão. Isso aqui, essa letra, eu vou chamar ela de variável. Por quê? Porque eu posso variar, eu posso colocar qualquer número aqui. Se eu colocar 2 aqui, 2 mais 4 vai dar 6. Se eu colocar 1 aqui, 1 mais 5, 1 mais 4 dá 5. Então, por isso que ela é chamada de variável. Eu posso trocar ela, eu posso substituir ela por qualquer número. Por isso que isso aqui eu chamo de expressão. Aqui já é diferente, tem uma igualdade aqui, ó. Então isso aqui é uma equação. Aqui é uma equação, tá certo? Uma equação de quê? Do primeiro grau. Esse x aqui, ele não é mais chamado de variável. Ele pode ser chamado somente de incógnita, porque eu não posso trocar ele mais por qualquer número. Então, qual é o número que eu substituo aqui por x menos 8, que vai dar 12? Né? Qual é o número? É o 20. Só pode ser 20 aqui, ó. Tá bom? Por isso que é incógnita. A variável pode ser trocada por qualquer número. Agora,
a incógnita não, só pode ser 20, tá bom? Não estou falando de resolução. Isso aqui é uma expressão porque não tem igualdade. Aqui é uma equação, mas do primeiro grau. Aqui em cima tem o número 1, ó. Por isso que é do primeiro grau. Não aparece, nunca vai aparecer numa equação do primeiro grau esse expoente 1 aí, tá bom? Então você já sabe o que é uma expressão e você já sabe o que é uma equação. Você já sabe o que é variável, você já sabe o que é incógnita. E aqui está o que nós vamos estudar, que é uma equação do segundo grau. Além de ter igualdade, tem um 2 aqui em cima. Por isso que é do segundo grau. Essa é do primeiro porque aqui em cima tem 1, só que não aparece, chamado de expoente, tá certo? Então tá aí a dica para diferenciar equação de expressão e você sabe agora o que é uma equação do segundo grau e uma do primeiro grau. Bom, aqui também o próximo passo é nós sabermos como é escrito uma equação do segundo grau. Tá aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Tá bom? Isso aqui é uma equação do segundo grau, aonde ela tá escrita aqui, ó. Eu não sei se você percebe que eu troquei aqui o a por 2, eu troquei o b por 4 e eu troquei a letra c por menos 3, tá certo? Então esse é o primeiro passo numa equação do segundo grau. É você saber quem é o A, o B e o C. Numa linguagem bem para você entender, olha só, no lugar do A, olha aí, ó, quem vai ser aqui, ó, é esse númerozinho que fica aqui na frente. Se não aparecesse nenhum númerozinho aqui, o A seria 1, tá certo? O A era 1. No lugar do B, o B fica sempre ao lado do x, ó. O A fica sempre do lado do x ao quadrado e o C fica sempre só. Isso aqui é uma equação do segundo grau completa, porque ela tem o A, ela tem o B e ela tem o C. O A aqui é 2, o B é 4 e o C é menos 3. Essa é a primeira coisa que você tem que saber numa equação do segundo grau. Por que ela é chamada de completa? Porque ela tem o A, o B e o C. Se faltar o B ou o C, ela já não é mais completa. Ela passa a ser chamada de incompleta. Tá aqui, ó. Exemplo de equação do segundo grau incompleta. Aqui só tem o A e o C. Só tem o A e o C, ó. Não esquece que o C fica sozinho, tá? E o A fica sempre do lado do x ao quadrado, que eu tenho o A e o C. Nessa equação do segundo grau aqui, eu só tenho o A, que é 1, e o B, que é 2, tá bom? E nessa equação aqui do segundo grau, eu só tenho o A, não tenho nem o B e nem o C. Eu não sei se você percebeu algo já aí. O que você pode ter percebido? Que o A sempre vai existir. Sempre vai existir o A numa equação do segundo grau. Mas a gente pode fazer uma equação do segundo grau incompleta sem o B, nesse caso aqui não tem B, e eu posso fazer uma equação do segundo grau também incompleta sem o C, que no caso é isso aqui, tá certo? Então, vai analisando esses detalhes aí, ó. Uma equação do segundo grau, o A sempre vai existir. O B pode ficar fora e o C também, tá certo? Eu vou tirar dessas equações aqui do segundo grau incompleta o A, o B e o C para a gente entender bem. Nessa primeira aqui, ó, quem é o A? É 3. Quem é o B? Não tem, ó. Não tem nenhum número que é do lado do x aqui. Então, o B vai ser 0. E quem é o C? O C, no caso aqui dessa primeira, vai ser menos 24. Então, tá aqui o A, o B e o C. Por isso que ela é incompleta, porque não tem B, tá certo? Para essa daqui, quem é o A aqui? O A sempre vai existir, então o A vai ser, no caso aqui, 1. Tem um aqui do lado, ó. Aqui do lado tem o número 1, ó. Tá certo? Por isso que o A é 1. Quem é o B? O B fica sempre ao lado do x, então o B é 2. Tá?
ou 2, ou mais 2, tanto faz. E o C não tem, o C fica sozinho, não tem. Então o C vai ser 0. Então tá aqui, ó. Beleza? Agora, a última. Quem é o A aqui na última? O A é 4, ou mais 4, tanto faz. 4. Quem é o B? Não tem B, não tem nenhum número aqui do lado do X. Então o B vai ser 0. E o C também não tem nenhum número sozinho aqui. Então o C também vai ser 0. Tá certo? Então, aqui está como retirar o A, o B e o C de uma equação do segundo grau. Se tem uma atividade para vocês aí que é dado só isso aqui, ó. Aí você vai formar, pede para você formar uma equação do segundo grau. Por exemplo, se eu te dou uma questão dessa aqui, ó, que o A é 4, o B é 2 e o C é menos 1. Aí eu digo assim, forma uma equação do segundo grau. Aí é só você fazer isso aqui, ó. 4x ao quadrado mais 2x menos 1, que é igual a 0. Pronto. Você pegou a letra A, B e C e formou uma equação do segundo grau. Se não existisse aqui o C, se eu tivesse dito que o C era 0, aí você ia colocar o que aqui? Nada, ó. Não ia ter nada aqui, ó. Não ia colocar 0 não. Ia ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Ia ficar 4x ao quadrado mais 2 é igual a 0, porque isso aqui ia ser uma equação do segundo grau incompleta. Tem uma atividade dessa daqui para vocês fazerem, tá certo? Então, gente, nós já sabemos, aprendemos já muita coisa aqui, só nesse pouco instante. O que é variável, o que é incógnita, o que é uma equação do primeiro grau, do segundo grau, aprendemos quem é o A, o B e o C, e aprendemos o que é uma equação do segundo grau completa e uma incompleta, tá bom? E já sabemos também como identificar o A, o B e o C. O nosso próximo passo é nós resolvermos, tá bom? Eu calcular uma equação do segundo grau completa e incompleta, que também tem na nossa atividade, tá bom? Eu quero aqui passar 2 exemplos de uma equação do segundo grau, tá? Vamos escrevê-la aqui. Equação do segundo grau, eu vou criar aqui um exemplo, vamos lá. É x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 0. Tá aqui uma equação do segundo grau completa, nós vamos calcular ela. Eu vou falar de algo aqui que vocês já ouviram demais mesmo. Sabe o que é? É do Bhaskara. Para mim calcular o Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, eu preciso primeiro encontrar o delta. É bom, dá para calcular tudo junto, dá, mas é melhor fazer separado, que é melhor. Mas o valor do delta, como vocês ouviram demais, vocês estão lembrados aí, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então tá aqui o valor do delta. Não sei se vocês estão percebendo que tem B, tem A, tem C. Tá querendo dizer o quê? Que eu tenho que saber quem é o A, o B e o C nessa equação do segundo grau. Então vamos lá, coloquei aqui ao lado. Quem é o A aqui nessa equação? É o 1. Tá aqui, ó, tem 1 aqui, ó. Quem é o B? Menos 3. Menos 3. E quem é o C? É mais 2. Uma equação do segundo grau completa. Agora eu posso encontrar o valor do delta. Vamos lá. O delta é igual a menos 3 ao quadrado, porque o B é menos 3, menos 4, vezes o A, quem é? É 1. E o C, quem é? O C é 2. Bastam alguns cálculos aqui agora. Primeira potência, base negativa expoente par, resultado positivo. 3 ao quadrado é 9, não é 6, viu? Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Então, o delta é 9 menos 8, que é 1. Bom, encontrei. Se eu olhar para esse número aqui e vejo que ele é positivo, e vejo que ele tem raiz quadrada, eu já sei que eu posso continuar. Se você chegar nesse resultado aqui e der negativo,
Então você já coloca assim, se der negativo aqui o delta, você coloca assim, não pertence aos números reais. Aí parou, terminou de resolver. Como aqui deu positivo, então pertence sim aos reais. Eu vou continuar. Aí basta eu aplicar a fórmula de Bhaskara, tão conhecida nossa. Vamos lá, alguém lembra a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes A. Isso aqui é chamado de fórmula de Bhaskara, né? Um homem que criou chamado de Bhaskara, beleza? Novamente eu preciso das letras, ó. Então vamos lá. X é igual menos B menos, quem é o B? Menos 3, tá aqui, ó. Beleza? Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta que eu acabei de encontrar? É 1. Então tá aqui 1, ó. Deixa ele aqui. Dividido por 2 vezes A. Quem é o A? Aqui em cima nós encontramos, né? É 1. Agora é só fazer os cálculos. Vamos lá. Alguns cálculos para fazer. Que